dia, a paz do Senhor Jesus. Eu sou Eduardo Guimarães, eu sou ministro da Palavra de Deus, mediante o Evangelho, e sempre estou consagrando minha vida em razão de estar anunciando o Evangelho a vocês e pregando a Palavra de Deus. E nessa manhã eu quero convidar vocês a participar de uma leitura da Palavra, né, que diz a respeito da salvação e da graça de Deus concebida a todos os homens por meio de Jesus Cristo, né, no confindar da lei dos profetas quanto à cultura judaica, né, que é uma cultura proveniente de Israel, no meio de um povo que passou a conhecer a Deus diante de vários conflitos bélicos e militares, né, e culturais também. E no capítulo 1 de João, a Bíblia diz que Jesus, no versículo 8, diz assim, que Jesus ele era a luz do mundo, estava no mundo e o mundo não conheceu. Ele estava certamente implícito entre as três bases etimológicas, onde o pilar da formação e do caráter humano precisaria de um resgatador, diferente de qual cor de pele ou cultura deveria ser, desse vier ser homem, né? Uma vez que a carne para nada presta, testificada pelo mesmo Senhor Jesus, né? No capítulo 6, versículo 63 de João. Então a gente entende que era necessário apenas um homem, né? Não precisava que ele morresse várias vezes para que justificasse a necessidade de que houvesse a salvação de Deus para o homem e nem menos ainda a justificação por meio da fraqueza da carne, da formação desse estado de espírito, o qual o Senhor diz que já está pronto, né? No capítulo 26, versículo 41 de Mateus. Então a gente entende que ele veio para o que eram os seus, né? Segundo relata a Bíblia, e os seus não receberam, mas todos quantos recebeu, Deus diria ser chamados filhos de Deus, os quais não nasceram segundo a vontade da carne, nem da vontade do varão, mas da vontade de Deus, menos ainda da vontade do homem. E ratificando, no capítulo 14 diz assim: E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então eu quero dizer para você, o que Deus tem para você na sua vida, né, é a glória do unigênito do Pai, mas cheio de graça e de verdade. Não é controvérsias de mídias que a gente vê sendo construída como se você fosse um hardware e alguém quisesse criar uma programação para poder colocar na sua mente e no seu coração para poder manter você aliançado à mídia virtualizada, né, militada por Satanás, sob a ordem infernal da maldade, velada por espírito maligno, por pessoas que têm o interesse de promover mídia contenciosa em razão de promover falsos cristos. Por quê? Primeiro já está errado mediante a palavra, por dois fatores. Se aqueles que eram de Cristo não receberam, não tento dizer que não é pela cultura judaica, não é pela cultura grega, não é pela cultura romana, não é pela cultura de povos algum que você é salvo. Você é salvo pela graça de Deus. Isso é devido a Deus, não é devido ao homem segundo o pecado. Porque aquele que não era pecador, sem pecado, morreu como se fosse o pior dos pecadores, né? Uma vez que aqueles que seriam pessoas santas não recebeu aquele que verdadeiramente cultivaram uma cultura milenar em razão de que preservasse valores de família e valores pessoais e etimológicos, inclusive culturais entre eles, entre povos. Então a gente entende que a graça de Deus é concebida diferente do que o homem pensa, ou tenta limitar o seu semelhante. Então no capítulo 1 de João, versículo 8 ao versículo 14, diz assim, né, falando a respeito de João: Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. Ele estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus o não receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos quais não aos quais creem no seu nome, né? Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, quer dizer, quem está cheio de graça e de verdade? Jesus. Por meio de quê? Por meio da palavra. Por quê? Porque a palavra de Deus é que testifica de Cristo. A mesma Bíblia fala, no capítulo 5:39 de João, que Jesus exorta a nós para que venhamos examinar as Escrituras e cuidar de ter nela a vida eterna, porque ela que testifica dele. Ou seja, se nós abandonarmos a questão que traz a limitação do homem, você vai ver uma mente militada por Satanás e uma mente militada pelos verdadeiros cristãos, né? Desenvolvido pelo caráter de Jesus Cristo. Então, quer dizer, Deus não quer que você seja militado com as obras das trevas e nem limitado com as obras do pecado. Deus quer que você seja militado com as boas obras da fé, o bom combate de Cristo, não é isso? E ilimitado contra Jesus Cristo, como quem crê em Jesus Cristo, né, para fazer as obras que ele faz e fazer as obras maiores que estas, né, pelo que ele diz no capítulo 14, versículo 12 de João, né?
aquele que crê em mim, né, fará as obras que eu faço e fará maiores que essas. Então quer dizer, Jesus não te limitou como pessoa humana em relação a ele e a Cristo e a Deus, e nem te militou em relação às coisas forjadas nas trevas. Que ele falou, combati o bom combate. E Paulo chega a dizer, combati o bom combate e guardei a fé. Então quer dizer, nós temos que descobrir, tirar do meio do prejuízo o são juízo, correr atrás do são juízo e não das rapinas que Satanás nos oferece. Então nessa manhã eu quero convidar você a crer em Jesus Cristo de forma militada com o bom combate, ilimitada com o bom estado de espírito formado em Cristo Jesus pela fé, em razão de que você possa ousar mais, buscar mais de Deus, em nome de Jesus Cristo. E quero pedir a você que você esteja orando nesse trabalho de consagração, o qual eu tenho levantado esse propósito com o tema de jejuar, né, em razão da justiça de Deus, né, que, né, em relação de levar você a vencer diante das fraquezas da carne, daquilo que Satanás de alguma forma já tem criado ossos infernais da maldade, principado e potestade, para tirar você do foco da verdade, ou de não alcançar a comunhão com Deus. Por esse motivo eu estou consagrando essa semana. E convido você também, quiser participar, pelo menos uma vez na semana, né, consagrar alguns minutos. Geralmente eu determinei um horário de 17 horas e 8 minutos, né? Considerando aí algumas questões ligadas à matemática também, daquilo que parece, que entende-se pela Bíblia, que justifica também um pilar da salvação do homem, justamente pela formação daquilo que parece naturalmente compreendido até cientificamente, para que a gente possa entender o seguinte: se seu tempo é contado no tempo de Deus, então você no tempo de Deus e fora do tempo de Deus é uma coisa só para Deus, mas para você tem que ver o seu tempo, né? É igual a Jesus fala com Daniel, estará nos seus dias, né? E você o receberá no final dos seus dias. Então a gente entende que Deus joga as coisas para frente como se tiver mais você como pessoa eterna. Conhecer somos como se fosse um ser eterno. Jesus Cristo nos fala, na casa do meu pai é muitas moradas, se não fosse o ser, eu teria dito, vamos preparar lugar. Ele começa a entender o seguinte, ele vê você mesmo sendo pobre de espírito, ele vê como você como pessoa eterna, né? Ele nomeou você como pessoa eterna, está lá em Isaías 44, desde que o Senhor nomeou um povo eterno. Então quer dizer, a carne para nada presta, o espírito na verdade está pronto, mas as minhas palavras são espírito e vida, disse Jesus. Então quer dizer, quem alimenta de vida tem que gerar vida, porque Jesus disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Ninguém é meu Pai a não ser por mim, né? Em mim tereis vida e tereis com abundância. Então quem vive e gera vida, ele tem que alimentar de espírito e vida, não é isso? Fora isso, ele estaria alimentando a rapina de Satanás, ele estaria correndo atrás do prejuízo e não do são juízo. E a gente entende que na Bíblia Deus nos leva a fazer o exame de consciência diante de nossas falhas, para quê? Para que possamos adentrar novamente o arraial, né? E o procedimento de Deus desde o princípio em relação a essas coisas é que Deus colocou o homem fora dos propósitos direto dele quando o pecado entrou entre ele e a carne. Por isso que os verdadeiros adoradores é encontrado no Pai como quem adora o Pai em espírito e em verdade. E isso faz com que você seja limitado ou militado em relação às obras de Satanás, mas em relação às coisas de Deus. Não é isso? Ou seja, a carne para nada presta. Está gerando espírito e vida de Jesus. Não está gerando, é coisa do inferno. Então que Deus repreenda isso na sua vida, na vida dos seus vizinhos da esquerda, dos seus vizinhos da direita, os fundos, à frente, das tangentes, os do meio ou está acima. Que Jesus seja entronizado em teu coração como verdadeiro filho do homem, para que os anjos de Deus possam estar ali te servindo. Porque Jesus falou assim que, Natanael, vereis os anjos subir e descer sobre o filho do homem. Então quer dizer, que você diga santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, porque o Senhor Jesus Cristo está entronizado em teu coração. Só, porém, é necessário que você reconheça Ele no teu caminho, porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Mas na plenitude de tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher. Então quer dizer, Deus fez com que você tivesse um caminho por meio do véu, por meio das suas limitações, para que você pudesse ter o acesso a Ele. Não é por conta da carochinha, porque se fosse, a Bíblia não justificaria a si mesma pela verdade da palavra, indiferente de qual marco começou e qual marco vai terminar. Depende que você prove-se do reino do céu e viva nessa qualidade, como pessoa livre e adquira liberdade que é em Cristo para você. Então eu estarei orando para você e pedindo você que participe dessa comunhão comigo, conosco, né, em nome de Jesus, porque quando eu falo assim, eu falo mediante a palavra, né? Porque se eu for pregar a palavra como quem depende de um terceiro para dar qualidade a ela, que não seja o Espírito Santo de Deus ou que não seja Deus, então eu estou pregando, eu estou terceirizando meu estado de espírito a um estado de espírito contrário ao Espírito Santo de Deus, que nos provém da verdade pela palavra, porque Ele que tem a verdade, é Ele que nos traz a verdade. Todo o dom e as artes perfeitas de Deus está sobre Ele.
Jesus falou que ele, recebendo o que é dele, é de Cristo, né, nos anunciará. Então, quer dizer, e é ele quem guarda. E se nós como pessoas sãs adquirimos conhecimento da palavra e atrai a presença de Deus para nossas vidas, de modo que ele vem fazer morada, é porque nós estamos sendo purificados na palavra, cumprindo o que Jesus fala no capítulo 17, versículo 17 de João. Pai, santificai-os na verdade, a tua palavra é verdade. Então, quer dizer, isso é algo que homem algum pode tirar de você. Por quê? Porque ele mesmo disse, se fosse por questões de cultura política judaica ou israelita, você estaria perdido da mesma forma, porque eles crucificaram o mestre, né? Pode arrumar culpa para o romano, para o grego, não importa. Quando Deus criou o homem, Deus criou povos, tribos e línguas, escolheu um dos braços ali daquele rio que sai do Egito para poder trazer a salvação. Por quê? Porque o problema foi no espírito, foi espiritual. Então Deus tinha que romper com isso. E Jesus chega a dizer diante de Pilatos: maior culpa tem aquele que me entregou a vós. Então que você não negue a Jesus, mas negue a si mesmo quanto ao pecado, para poder servir a Deus e tome a sua cruz. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, eu oro ao Senhor nesta manhã, quero entregar ao Senhor a vida dessas pessoas que estarão ouvindo essa mensagem, que estarão ouvindo, Deus, essa ministração, cujo tema é o jejum da aliança eterna, vencendo aos olhos de Gog, né? Trazendo confronto direto mesmo com os planos de Satanás e regiões celestiais, a fim de destronizar todo o espírito maligno na vida de quem quer que seja, que precisa da tua libertação, que precisa ser salvo, que precisa de ser libertos. Deus, eu quero orar ao Senhor como quem tem convicção que o poder está no nome de Jesus, que o poder está no sangue de Jesus, que o poder está na tua palavra e na tua graça. Não quero terceirizar meu espírito ou espírito de homem algum, e nem levar ele a terceirizá-lo, né, em relação ao meu espírito, porque eu quero ser são e santos bem como ele, mas eu quero entender, quero levar ele a entender, em nome de Jesus, que há um só Espírito e há um só Deus, e o nome dele é Jesus Cristo, e o nome dele é o Senhor Jeová, e é ele que entregou para que todos venhamos ser santos e ser morada exclusiva do Senhor. Que essa seja a realidade de homens plenos, né, da santidade do Senhor em Jesus Cristo, do dom perfeito do Senhor em Jesus Cristo, do homem feito em plena santidade e justiça, em nome de Jesus. Que haja libertação nessas vidas em nome de Jesus Cristo, seja em razão da família dela, seja em razão dos filhos, da geração dela, que isso possa quebrar, destruir, remover todo o poder das trevas, aniquilar, Deus, tudo aquilo que não te louva, tudo aquilo que tem escravizado vidas, famílias, por vários anos, ou por questão mesmo até hereditária, porque a palavra do Senhor diz que há essa questão hereditária, sim, porque a carne é fraca, então a gente entende que se a gente alimenta de espírito e vida, então nós geramos vida, e se pessoas alimentam de rapina, então ela é propícia a habitar demônios, queira a igreja crer ou não, pessoas construir vertência em relação a isso ou não, por quê? Porque o nascer da água do Espírito depende de cultura, depende de gerações que são concebidas pela tua palavra, depende de pessoas que creem em Jesus Cristo e faz com que a geração do teu Espírito Santo seja realidade no laço da família dela, como quem pertence à videira verdadeira que é o Senhor. Então não adianta ouvir pessoas que queiram ostentar posição social, cultural, porque aqueles que eram do Senhor não recebeu e além de tudo crucificou o teu filho. E se é para a salvação deles, quanto remanescente, com o cumprimento da palavra, ou por gentios, é para a glória do Senhor. E que o Senhor seja glorificado e cada um venha participar verdadeiramente dessa glória, que o Senhor possa remover e extinguir todo o poder das trevas nas regiões celestiais, toda a mídia velada por Satanás, mediante a fraqueza da carne, pessoas que têm ostentado, sofrem de mídia, fazendo da população, da família, uma coisa mecânica, de ostentação de falsos profetas, no uso de quaisquer tipo de denominações, segmento ou governança. Está repreendido em nome de Jesus. Se você seja entronizado nesses corações agora, com a verdadeira imunidade do teu Espírito Santo, trazendo o poder que há no Pai, no Filho e do Espírito Santo, pelo poder que há no nome de Jesus sobre essa vida, trazendo a libertação completa, Deus, em nome de Jesus Cristo, fazendo com que aos olhos de Gog eles sejam mais que vencedores, porque o Senhor venceu, e que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, possa estar entronizada no coração deles agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Amém.